Pessoal, vamos retomar. O primeiro grupo a se apresentar vai ficar com hipertensão crônica. É importante vocês conhecerem um pouquinho sobre a hipertensão, até para tirar algumas dúvidas com relação à temática de vocês. Por favor, silêncio enquanto os colegas estiverem apresentando. A avaliação individual, ela não só parte do princípio de o que vocês irão apresentar para mim, mas como irão se comportar enquanto os colegas se apresentam, certo? 5 do trabalho que vai ser entregue, vale 5. É fechado, todo mundo ter igual, mas a apresentação é individual, então colabore com os colegas para não causar problemas nas apresentações. Quem é a primeira pessoa? Pode apresentar um pouco todo, bem próximo à tela. Boa noite, pessoal. O grupo da gente ficou com hipertensão sistêmica, hipertensão arterial sistêmica crônica. O grupo da gente é formado por Juliana, Fernanda, Mônica e Raíssa. E a gente vai apresentar um pouco sobre a hipertensão. Segundo a Escola Norte-Americana de Obstetrícia e Ginecologia, é considerado pressão arterial alta, PA cujo valor é de 140 a 90 milímetros de mercúrio. Essa é a estimativa, valor referência para a pressão arterial na gestante. Cadê o slide? O slide está bem pequenininho. Como eu já falei, é considerada a partir de 140 por 90, já é considerada hipertensão, e é dividida em crônica e gestacional. Crônica é quando essa hipertensão já tinha antes da gravidez, e gestacional é quando ela é adquirida a partir da 20ª semana de gestação, e pode se estender até a 6ª semana no pós-parto. Aí, eclâmpsia e pré-eclâmpsia são dois fatores que aparecem na hipertensão. A pré-eclâmpsia é a hipertensão alterada, a hipertensão arterial já, é a pré-eclâmpsia, associada a proteínas presentes na urina da gestante. E a eclâmpsia é um agravamento da pré-eclâmpsia, ou seja, que já são as convulsões decorrentes da alteração da pressão. Mulheres que têm hipertensão crônica estão mais propensas a ter problemas graves durante a gestação. E alguns deles são a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, como eu falei aqui agora, que a pré-eclâmpsia é a pressão arterial, a hipertensão arterial, e a eclâmpsia, que é a convulsão decorrente da hipertensão, a síndrome de HELP, que essa síndrome de HELP é a elevação das enzimas hepáticas, a elevação das enzimas hepáticas e a diminuição das plaquetas. A piora da hipertensão arterial, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, devido à falta das plaquetas, a baixa das plaquetas no sangue, o feto não desenvolve para a idade gestacional, o descolamento da placenta e o natimorto, que é a morte do feto após a 20ª semana de gestação. Os sinais e sintomas é a pressão superior acima de 14/9, dores de cabeça constante, especialmente na nuca, dores fortes na barriga, visão embaçada, sensibilidade à luz, edemas na parte inferior e superior do corpo, que é inchaço. Diagnóstico. É feito rotineiramente com a aferição da pressão arterial na gestante em todas as consultas de pré-natal. Geralmente, se a hipertensão grave ocorrer nas primeiras consultas, o médico e o enfermeiro encaminham a gestante para o encaminhamento do pré-natal de alto risco.
tratamento. É possível que medicamentos sejam ou não utilizados. E se os rins estão funcionando bem ou não. O que quer dizer que os medicamentos podem ser utilizados ou não. Durante a gestação, acontece de a gestação manter o controle da pressão ou não. Quando ela não consegue manter o controle da pressão, precisa-se usar os medicamentos. A utilização e as opções de medicamentos para tratar a hipertensão crônica e gestacional são similares. No caso, quem sofre de pressão mesmo sem ser gestante, remédios que combatem a hipertensão arterial também podem ser usados durante a gestação. A hipertensão leve, medidas conservadoras, seguidos de anti-hipertensivos, se necessário, como eu acabei de explicar. A PA da sístole está de 140 a 159 e a diástole de 90 a 109. E a hipertensão moderada ou grave, terapia antihipertensiva, acompanhamento próximo e, se ocorrer piora, possivelmente, a interrupção da gestação ou parto. Que a PA da sistólica maior de 160 e a diástole maior ou igual a 110. Os fármacos. Fármacos de primeira linha para hipertensão durante a gestação. Inclui metildopa. A dose inicial de metildopa é 250 mg por via oral, 2 vezes ao dia, aumentada conforme necessário até 2 gramas no dia. Beta-bloqueadores, mais usual de labetanol é de 100 mg 2 a 3 vezes ao dia, aumentada se necessário, para a dose diária total máxima de 2.400 mg. Várias classes de antihipertensivos são comumente evitados durante a gestação. Inibidores de ECA pelo risco de anormalidade urinárias fetais. BRAS pelo risco de infusão renal fetal, malformação ósseas de morte. Antagonistas de aldose causado pela fertilização do feto masculino. Pessoal, por que que na minha escolha, pode sentar, por que que na minha escolha o grupo de hipertensão crônica ele é importante ter vindo antes dos demais grupos? Lembra que a temática é síndromes hipertensivas, então a síndrome hipertensiva, a hipertensão crônica, ela está já com a paciente antes do estado gravidígeno, né? Então, a partir do momento que a paciente, antes da 20ª semana, apresenta o quadro de hipertensão, a gente diz que essa paciente ela é crônica, a hipertensão dela não é gestacional. Acredita-se que ela já tinha, mesmo que ainda não sabia que estava hipertensa, mas ela já tinha essa hipertensão adquirida antes do estado de gravidez. Por isso que a hipertensão crônica é bom mudar a perspectiva de vocês observarem os temas como um só. Os temas todos estão relacionados a síndromes hipertensivas, porém cada uma distinta. Prestem atenção com relação aos tempos, quando cada uma delas acontece e quais os principais fatores que vão categorizar cada síndrome. Então, síndrome crônica, ela já vem antes da gestação. E geralmente se apresenta até a 20ª semana de gestação. Aí categorizamos como síndrome hipertensiva crônica. Ela não entra como gestacional, certo?
Não, tudo que é crônico, ele já está num estado crônico, ele não tem cura, só acompanhamento. Então, quando vocês ouvirem o fato de hipertensão crônica, é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem apenas tratamento, ou seja, os níveis pressóricos poderão continuar baixos ou considerados normais, com a presença de medicamento ou com presença de outras terapias para complementar esses cuidados em saúde. Ana Paula, tem como manter a PA sem se elevar acima de 140/90 apenas com alimentação, atividade física, em alguns casos, sim. Mas quando a gente trata de gestante, a gente já não quer arriscar tratamentos terapêuticos que pode colocar em risco a vida da paciente. Então, quase sempre, ou 100% das pacientes com hipertensão crônica ou qualquer outro tipo de síndrome hipertensiva, elas serão sim tratadas com medicamento, justamente para que a gente não avance de síndrome hipertensiva crônica para uma pré-eclâmpsia, para uma eclâmpsia, provavelmente até para uma síndrome de HELP, certo? Assim? Próximo grupo. Me diga o nome do trabalho de você, só para mim abrir a pasta. Esse? Podem vir. A primeira, se apresenta e apresenta mais. Ficar com o microfone. Ai, professora, era melhor sempre. Mas os que estão em casa não conseguem vir, nem conseguimos gravar. Pode ficar a próxima parte. Alô, som. Som. Bárbara, desde cena. Pessoal, vamos. Boa noite. A gente ficou com pré-eclâmpsia superposta a HS crônica. Existe pré-eclâmpsia e existe eclâmpsia. Juliana já antecipou uma coisa, né? Que ela é dessa. Então, pré-eclâmpsia é da hipertensão arterial que ela fica elevada. Significa, tipo, geralmente na 20ª semana de gestação. E acontece também de ser antes a pessoa já ser hipertensa e estar gestante e ficar pior ainda a situação. Eclâmpsia é quando dessa parte já passa com a parte mais grave. O que eu posso dizer? Tipo, muita gente não se trata. Você já é hipertensa, pega uma gestação e daí deixa as coisas ir elevando e vai empurrando com a barriga. O que acontece? Você diz assim, pode morrer a pessoa com pré-eclâmpsia? Sim, tanto afeta a gestante como afeta o bebê. Tem pessoas que têm a pré-eclâmpsia que ela fica com lesões no fígado, rins e pulmão. Isso acontece porque, geralmente, quando a gente ganha neném, eles ficam sempre monitorando a quantidade de urina que a pessoa que passou pelo trabalho de parto está tendo. Por exemplo, eu passei um dia nesse processo ali só observando, eu fiquei sondada porque não estava na quantidade certa deles retirar a sonda, mas tipo, minha gestação todinha foi a pressão perfeita, até na hora do parto. E outra coisa, já a eclâmpsia acontece faltando 3 semanas para você ganhar neném, aí que pode ocorrer eclâmpsia, pode ocorrer até do bebê e a mãe morrer na hora do parto. Porque você já sabe, né? Pressão arterial em si, para uma pessoa sozinha já faz mal. E para duas, então. Porque depois que a gente é mãe, a gente tem que tudo ser para 2 pessoas. Todas as proteínas tem que ser para 2 pessoas. Se a gente é saudável, é para 2 pessoas. Se a gente está com problema, divide para 2 pessoas. Que é
HAS. HAS é uma doença crônica não transmissível de origem multifatorial, ou seja, dependendo de fatores genéticos e de fatores ligados ao próprio indivíduo, idade, pessoas, hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo, entre outros. É uma doença silenciosa, pois não apresenta sintomas, até que tenha causado doença em órgãos nobres ou suplementos sanguíneos, inadequado às alterações de funcionamentos, desde os órgãos podem ser irreversíveis e causar grandes impactos na qualidade de vida das pessoas. A hipertensão crônica é a pressão alta que já está presente antes da gravidez, ou que surge no primeiro trimestre, antes de 20 semanas de sua gravidez. A classificação para a pressão arterial é a seguinte: normal, a PA sistólica menor que 120 e a diastólica é menor que 80, a famosa 12/8. A elevada, a sistólica é 120 a 109 e a diastólica é 80 por milímetro. 80 por milímetro. A hipertensão, estágio 1, a sistólica é 130 e 139 e a diastólica é 80 e 89 por milímetro. E a hipertensão, estágio 2, sistólico maior ou igual a 140. Sistólica menor que ou igual a 90. Hipertensão, doença silenciosa. A hipertensão, ela também pode ser a doença crônica, e a pessoa também pode ter a doença, a hipertensão, depois, durante a gravidez. Tem pessoa que é durante a gravidez, e depois da gravidez ainda fica. É o meu caso, eu fiquei durante a gravidez e até hoje eu fiquei hipertensa, mas não tive pré-eclâmpsia, eu fiquei só hipertensa. Como prevenir, né, da hipertensão? Uma boa alimentação, exercício físico, não fumar, evitar estresse, principalmente quem está grávido, né? Diminuir o sal da comida e tomar as medicações corretas, né? Que ela falou que é o Metiodol, que eu fiz o uso do Metiodol. Os fatores de risco, né? A obesidade, mulheres adolescentes de 18 anos e mulheres com acima de 35 anos, que o povo já diz que é gestação de alto risco, né, com acima de 35 anos. E diabetes, doenças renais e... doenças renais e diabetes. Os sintomas da pré-eclâmpsia leve. Na pré-eclâmpsia leve, os sinais e sintomas geralmente incluem pressão arterial igual a 140/90, presença de proteínas na urina, inchaço e ganho repentino de peso, com 2 a 3 quilos em 1 ou 2 dias, na presença de pelo menos um dos sintomas, a grávida deve ir ao pronto-socorro ou hospital para medir a pressão arterial e fazer exames de sangue e de urina para ver se tem ou não a pré-eclâmpsia. Na pré-eclâmpsia grave, além do inchaço e do ganho de peso, ela pode aparecer o inchaço no rosto e nas mãos, até mesmo antes de ela saber que é hipertensa. O tratamento. O objetivo do tratamento é a segurança da mãe e do bebê
E como é feito esse tratamento? O tratamento é feito de acordo com o grau da doença, a gravidade. Por exemplo, no início, quando a pré-eclâmpsia é leve, é recomendado que a gestante faça o seu tratamento em casa, com a dieta pobre em sal, ingerir bastante água, né, em torno de 2 a 3 litros de água por dia, repouso, e sempre no descanso ela optar pelo lado esquerdo, que é para melhorar a sua circulação sanguínea. Já no caso mais grave, da pré-eclâmpsia grave, sempre o acompanhamento é feito através da internação da gestante, a qual ela vai receber a medicação pela veia, vai ser acompanhada, e em muitos casos, quando não pode mais controlar, é induzido o parto, mesmo prematuro, que é para garantir a vida da mãe, do bebê, então é optado pela cesárea. E também quando é na pré-eclâmpsia leve, é recomendado a mãe fazer sempre o exame de urina e sempre estar aferindo a sua pressão arterial para que possa sempre estar controlando e o caso não venha se agravar. Então, hipertensão é elevação da... Gente, a hipertensão é o quê? A elevação dos níveis pressóricos de 140 por 90, igual ou maior a 140 por 90. Então, pressão alta é quando o indivíduo, dada aquela vistoria, é categorizado como hipertenso. PA precisa estar de 140 por 90 acima. Então, igual ou maior a 140 por 90. Hipertensão crônica é o que eu já trago antes. Gente, é questão de prova, certo? Hipertensão crônica é o que eu já trago antes da gestação. Eu posso saber que já sou hipertenso, eu posso ficar sabendo durante a apresentação da hipertensão até a 20ª semana, ou seja, a hipertensão crônica ela vai se apresentar antes, até chegar à 20ª semana. Isso é que categoriza hipertensão crônica. A pré-eclâmpsia tem o surgimento da proteinúria na urina. Então, lembrar que a diferença da crônica para a pré-eclâmpsia é que, além da hipertensão, né, na pré-eclâmpsia existe a proteinúria também, certo? As meninas vão ficar agora com a eclâmpsia, que é uma parte mais grave, ou seja, da pré-eclâmpsia evolui para a eclâmpsia em alguns casos. Os riscos de morte materna, né, e fetal são maiores na eclâmpsia. Por quê? Eu vou fazer essa pergunta no final. Depois que elas apresentarem, eu vou saber se vocês diferenciam agora o que é uma pré-eclâmpsia de uma eclâmpsia. Tem que existir sempre um agravamento. O que é que agravou da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia? Quero que você preste atenção, que eu vou perguntar no finalzinho. Boa noite, a gente ficou com eclâmpsia. O grupo é formado por mim, né, Bárbara, Ingrid, Eva, Lidiane, Hilde e Daniele. A eclâmpsia é uma doença que, na maioria dos casos, surge durante os últimos 3 meses da gravidez. Ela é a doença caracterizada por convulsões. Ela pode acontecer durante a gravidez ou após a gravidez, né? E se não for tratada, ela pode levar o paciente a óbito, tanto a paciente quanto a criança. E pode ter edemas, né? A paciente pode vir com edemas, pode levar a coma, como eu já expliquei, e o final de tudo que é a óbito. As causas da eclâmpsia. As causas da eclâmpsia estão relacionadas à implantação e o desenvolvimento dos vasos sanguíneos. E no caso é uma falta de irrigação sanguínea que vai acontecer na placenta. E aí vai acontecer de gerar substâncias, e essas substâncias elas vão cair na circulação, e aí vai afetar os rins, como também o fígado e o sistema nervoso central. As causas da eclâmpsia, elas são as hemorragias, como também as infecções e os abortos provocados, né? Essas causas, tipo, se a gestante ela fazer o acompanhamento normal com o médico, se ela seguir as recomendações do médico, se tiver um pré-natal, seguir as regras do pré-natal que o médico vai passar, aí
Aí, no Brasil, essa taxa de mortalidade ela é muito grande, né? Que no caso é 65 óbitos mães para 100 mil nascidos por ano. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da eclâmpsia são gravidez em mulheres com mais de 40 anos ou menos de 18, histórico familiar de eclâmpsia, gravidez de gêmeos, mulheres com hipertensão, obesidade, diabetes, doença renal crônica, grávidas com doenças autoimunes, como lúpus. Nós aí vemos, né, que os fatores que podem influenciar a desenvolver, antes vem a pré-eclâmpsia, a gente já viu na apresentação anterior, que aí agrava para uma eclâmpsia. A gente vê que histórico familiar influencia, assim como também outras doenças, sempre influencia a alguém na família ter isso também. Gravidez de gêmeos, que pode alterar a hipertensão. Como a professora falou, mulheres com hipertensão, mas não somente com hipertensão, mas no exame da proteínas na urina, né? Obesidade, excesso de gordura, pode causar. Aliás, nós sabemos que essa gordura causa infinitas doenças. Então, na gravidez, a gente tem que ter um cuidado essencial para isso na nossa alimentação, para que não venha desenvolver a hipertensão, a proteína na urina, a gordura excessiva vai lhe prejudicar muito mais e pode causar a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia e após a eclâmpsia, né? Diabetes, a doença renal e grávida com autoimunes como lúpus, que nós sabemos que é uma doença crônica, né? Lúpus. Então é isso. Sintomas da eclampsia. Entre os principais sintomas da eclampsia estão convulsões, dor de cabeça intensa, hipertensão arterial, o aumento de peso rápido devido à retenção de líquido e o inchaço das mãos e pés. O inchaço também. O inchaço é da face, perda de proteínas pela urina, né? Urina espumosa, zumbidos nos ouvidos, dor de barriga intensa, vômitos e alteração de visão. Eu também fiquei com a prevenção, né? Que ela consiste na administração profilática do ácido, né? Cetisalicílico, é o famoso AES que a gente conhece, para reduzir o risco da pré-eclâmpsia e suas complicações, né? Em grupos de risco. Bem como também garantir diariamente a ingestão de cálcio durante a alimentação, e praticar também, aliás, ter boas práticas de esporte, né, para não ser aquela grávida sedentária, porque são medidas benéficas, né, para todas as gestantes, não só para a prevenção da pré-eclâmpsia e eclâmpsia, como para prevenir muitas outras doenças durante todo o período de gestação. Nesses sintomas aí, não estão aí, mas as convulsões que acontece na eclâmpsia e também o corpo. E a gente não vê isso na pré-eclâmpsia. Agora, tratamento ficou por rio e tem que fazer uma chamada. Eu estou aqui, querida. Desde a primeira apresentação que eu estou aqui. Você tem um material aí para ler daí? Sim, eu fiz um resumo porque deixamos o meu slide bem resumido, porque eu não consigo fazer a leitura do que vocês passam aí, certo?
Certo. Pode posicionar meu slide, aí eu vou falando aqui. Boa noite a todos, eu estou com saudade, estou muito nervosa. Vamos lá. Fique à vontade, apresente sua parte para a turma. Vamos lá, gente. Eu fiquei com... Cadê meu slide, hein, meninas? Você quer o slide? Eu quero. Depois vai ficar o slide e sua voz, certo? Pronto, ótimo. Só para ficar bonitinho, né, professora? Organizadinho. Eu fiquei com o tratamento. Vou só abrir aqui para você. Tá, ok. Enquanto você abre, eu vou falando. Eu fiquei com o tratamento da eclâmpsia, né? E eu fiz um resumo e dividi em 3 etapas, simples, né? O tratamento da eclâmpsia se inicia quando a paciente já chega diagnosticada, que está num estado de eclâmpsia, e aí é feita a administração por via endovenosa de sulfato de magnésio. O primeiro medicamento a ser administrado nela, por quê? Porque ele vai controlar os batimentos cardíacos e ele também tem a responsabilidade de controlar a pressão arterial, né? Ele não vai curar, ele vai só controlar para manter a paciente num estado, vamos dizer, menos gravíssimo. O segundo ponto é a questão do repouso. Essa paciente fica em repouso, como já foi falado aí anteriormente, em outro slide, deitada do lado esquerdo, para que haja uma circulação sanguínea melhor. O terceiro é a indução do parto. A indução do parto ocorre quando o médico percebe que não tem mais como segurar a paciente sem risco dela chegar a óbito. Então, essa paciente, ela fica num estado que pode perder a vida ou perder o bebê ou os dois, né? Então, se inicia o tratamento que realmente finaliza a eclâmpsia, como nós colocamos aí, mas nós sabemos que a eclâmpsia, ela não finaliza com a cesárea, gente. Normalmente, quem passa por esse estado fica em observação, sendo observado de 6 em 6 horas, né, sendo monitorado a PA, porque essa paciente, ela pode entrar num estado de convulsão, ela pode vir a óbito após o nascimento do bebê, porque as complicações ficam. Normalmente, a paciente que tem eclâmpsia, ela já vem com um comprometimento de a pressão alta, normalmente ela tem diabetes, né, e estou falando isso por um fato que ocorreu na UBS do Feliz Açul, uma paciente que eu acompanhei, né, como amiga. Ela tinha um problema de diabetes e também era hipertensa. Uma semana antes da cesárea, que já tinha sido marcada, ela começou a apresentar algumas complicações. E um dos fatores foi a alimentação. Lembrando que a alimentação, que muitas vezes nós achamos que é saudável, ela altera a pressão arterial. Isso também aconteceu comigo durante a última gestação. Eu estava consumindo todos os dias frutas cítricas, porque eu queria manter a imunidade. E o que aconteceu? A minha pressão começou a subir, e nós não conseguimos descobrir o que acontecia, que minha pressão subia tanto. Após o parto da criança, foi descoberto que o consumo exagerado de suco de limão e de laranja estava afetando a minha PA, certo? Então, após a cesárea, ocorrem essas possíveis complicações, né? E ela também pode ser tratada, vai ser tratada, é identificada, e uma das principais complicações é a síndrome de HELP, que já foi falado também aí por um grupo anteriormente, né? Que é uma distribuição dos glóbulos vermelhos na diminuição de plaquetas e lesões das células do fígado, provocando aumento de enzimas hepáticas, que ocorre também com uma frequência já por causa da eclâmpsia. Pronto, somente. Hilde, vou colocar você de volta aqui, olhando para a turma.
Ana Paula, boa noite. Eduarda, ainda falta o pessoal de São Rafael apresentar, certo? Não entendi. Ainda falta o pessoal de São Rafael apresentar. Estou lembrada de vocês, se preocupe não. Tá certo. Pessoal, lembra da pergunta que eu iria fazer ao término da apresentação? Qual a diferença, ou seja, a partir de que situação eu posso sair da categorização de pré-eclâmpsia para eclâmpsia? O grupo que fez o trabalho não fala, deixa o restante da turma falar. Lembra? Pronto. A pré-eclâmpsia, lembre, a pré-eclâmpsia é a hipertensão associada com presença de proteínas na urina, né? A proteinúria. A eclâmpsia é hipertensão, presença de proteinúria e agora associada às convulsões. As convulsões, como é um distúrbio neurológico, o paciente pode vir, além de convulsionar, entrar em coma, isso ser um agravante para a saúde da mãe e do feto. Então, lembrar, síndromes hipertensivas são as que mais levam mães e fetos a óbitos. Então, é uma das piores complicações para o período gravidício. Então, lembre-se muito bem disso. As síndromes hipertensivas precisam ser reconhecidas por cada um de nós profissionais de saúde. Então, lá, aquela mulher que chega com presença de edema, Ana Paula, todo edema já é um risco, já é uma presença de pré-eclâmpsia? Não, gente. Por questões fisiológicas, nós, durante a gestação de nós mulheres, excedemos um pouquinho o ganho de peso, não só de peso, mas de retenção de líquido. Vai haver um probleminha mesmo fisiológico com questão de retenção de líquido. Então, está demasiada, não categoriza a situação de pré-eclâmpsia. Para ser pré-eclâmpsia, precisa existir presença de proteína na urina. Ou, se vocês notarem uma urina com aquela visualização mais espumosa, procura de imediato o atendimento médico em saúde, ou atendimento de enfermagem, leva o achado de vocês e, se for necessário, novos exames são solicitados, porque vai ser, principalmente de urina, para diagnosticar se de fato vocês, ou seja, a gestante está dentro do quadro de pré-eclâmpsia. Então, a eclâmpsia, ela só é categorizada quando existe convulsões, que já é questão neurológica. Ana Paula, a paciente, teve até uma questão que eu estava preparando a prova de vocês, já vou até antecipar, que a paciente colocava lá a situação e a paciente foi encontrada desmaiada, e lá na questão diz que a família achava que era presença de espírito, a pessoa estava recebendo algo, estava possuída. Gente, quando isso acontecer, desmaio, convulsões, não os desmaios simples, mas convulsionar na gestação é eclâmpsia. Independente da religião que o indivíduo seja, não estou menosprezando a religião de ninguém, mas independente da religião, convulsionou, está gestante, eclâmpsia, é um caso de urgência, leva essa paciente para a urgência obstétrica e os cuidados serão dados a essa situação. Lembrando que a convulsão pode chegar a evoluir para um coma e essa paciente cada vez mais corre mais risco, tanto ela e a criança. No final de todas as apresentações, eu vou dizer o principal tratamento para todas as síndromes hipertensivas, ou seja, principalmente para pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de Helper. Me lembre só essa questão no finalzinho. Eduarda, vocês estão com o material pronto? Sim, tem mais algum grupo? Eduarda, vamos deixar o de vocês para o último, certo? Pronto, certo. Vou sair aqui da tela, então. Ótimo. Então, se preparem aí. Quem for o grupo que for apresentar de casa, coloca o fone de ouvido, fica melhor, até para vocês terem retorno de som também. O grupo de vocês, qual o nome? Boa noite, gente. A gente vai falar sobre a pré-eclâmpsia. Acho que todo mundo já sabe o que é pré-eclâmpsia, né? Que já foi tudo dito aqui, discutido. Então, eu vou fazer aquele resumo bem rápido. Com certeza. Mas já foi dito, já foi debatido bem direitinho. Acho que todo mundo entendeu o que é pré-eclâmpsia. Mas eu vou falar um pouco. O que é pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é uma complicação grave da gravidez que parece ocorrer devido ao problema de desenvolvimento dos vasos da placenta.
levando a espasmos nos vasos sanguíneos, alterações na capacidade de coagulação do sangue e diminuição da circulação sanguínea. A professora falou sobre isso bem direitinho, ela fez um resumo bem babado. Lembrando, gente, que a pré-eclâmpsia geralmente acontece em 20 semanas, se eu não me engano, da gravidez, no período que a mulher está grávida. Esse aqui são um dos sintomas da pré-eclâmpsia. Lembrando que nem todos os sintomas são iguais. Cada um são diferentes. Nos sintomas são dor de cabeça, visão embaçada, náuseas, vômitos, tonturas, dor no abdômen, diminuição da urina, rápido ganho de peso, inchaços, como as meninas também falaram, e repentino das mãos e dos pés. Isso é um dos sintomas da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia moderada. Mesmo um aumento moderado da pressão arterial pode ser um sinal de pré-eclâmpsia. No entanto, os sintomas não são fortes e talvez nem os notem. A pré-eclâmpsia moderada também precisa de um acompanhamento minucioso do seu médico. E talvez o seu parto seja induzido assim que a gravidez chegar ao termo. Pré-eclâmpsia leve. Os sintomas são pressão arterial de 140/90, presença de proteína na urina, inchaço e ganho repentino de peso, de 2 a 3 quilos em 1 ou 2 dias. Boa noite, pessoal. Pré-eclâmpsia grave. Já na pré-eclâmpsia grave, além do inchaço e do ganho de peso, podem aparecer outros sinais como aqui é a proteinúria, né? Perda de proteína pela urina. Aqui é a pré-eclâmpsia, hipertensão arterial. Pressão arterial superior a 16/10, dor de cabeça forte e constante, dor no lado direito do abdômen, diminuição da quantidade de urina e da vontade de urinar, alterações na visão, como vista embaçada ou escurecida, sensação de ardência no estômago. Se a gestante apresentar estes sintomas, deverá ir imediatamente para o hospital. Eclâmpsia. É fácil confundir pré-eclâmpsia com eclâmpsia. A eclâmpsia é uma condição mais grave e envolve convulsões ligadas à pressão alta. Pré-eclâmpsia pós-parto ocorre após o parto e é possível desenvolvê-la mesmo se você não apresentou sinais durante a gravidez. A pré-eclâmpsia pós-parto pode aparecer dentro de 48 horas após o parto ou até 6 semanas depois. Deixa eu ver. Aqui vem dizendo assim, dar à luz é a cura para a pré-eclâmpsia. Mas também tem que fazer o tratamento com medicamentos para diminuir a pressão, no caso, baixar a pressão arterial e prevenir as convulsões. Possíveis complicações da pré-eclâmpsia. Algumas das complicações é a eclâmpsia, que é um agravamento da pré-eclâmpsia, e é caracterizada por episódios de convulsões. A síndrome de HELP, eu anotei só esses nomezinhos aqui para não esquecer,
e se dá através de hemólise e enzimas hepáticas elevadas e pode ocorrer entre a 37ª semana de gravidez ou após o parto. Sangramentos, edema agudo de pulmão, que é doenças causadas pelo excesso de líquido nos pulmões, insuficiência do fígado e rins e prematuridade do bebê. Como prevenir a pré-eclâmpsia? Nem sempre é possível prevenir a pré-eclâmpsia, mas você pode apresentar um dos fatores de risco, você pode tomar alguns cuidados. Esses cuidados: identificar e tratar os fatores de risco antes de ficar grávida, e em alguns casos, alguns médicos podem recomendar aspirina em baixa dosagem durante toda a gravidez, dependendo do seu risco. Seu risco, né? Como é feito o tratamento? Eu ia pegar. Como é feito o tratamento? O tratamento da pré-eclâmpsia busca garantir a segurança da mãe e do bebê, e tendo variar de acordo com a gravidez. A doença que tem gestação, no caso, a pré-eclâmpsia leva ao obstetra, é geralmente recomendado à mulher ficar em casa, seguir a dieta, sal com aumento da gestação de água, cerca de 2 a 3 litros por. Pessoal, lembrar de uma coisa a vocês. Hipertensão já é uma doença grave para qualquer indivíduo, novamente relembrando. Hipertensão na gestação, ela afeta mãe e, consequentemente, afetando a mãe, pode ter agravos que vai também afetar o bebê. Vou até antecipar uma questão que eu iria trazer para o final das apresentações, mas vou logo trazer. O tratamento para eclâmpsia e eclâmpsia se dá com a retirada do feto, ou seja, a mulher só melhora as condições de saúde quando o parto acontece. Então, não tem como prevenir, por exemplo, a eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia, ela surge durante a gestação. E está muito mais relacionado a problemas imunológicos, ou seja, lembra que o feto é um ser estranho, ele só tem 50% de DNA da mãe, 50% do seu pai, do genitor. Então, consequentemente, o nosso corpo, muitas vezes, reage contra esse feto, reage contra a placenta e acaba agravando a situação, como é o caso de muitos abortos espontâneos, que surge até pela própria expulsão do nosso sistema imunológico, né? Afeta, identifica que aquele feto é um indivíduo externo ao corpo da mãe e tentam expulsar. A questão da eclâmpsia, Ana Paula, está muito relacionada a fatores como, por exemplo, questão hereditária, se alguém da família teve, mas a pré-eclâmpsia em si, segundo os estudos, indica que é um problema imunológico, onde o próprio corpo, o nosso próprio sistema imunológico, não reconhece a placenta e acomete de trazer problemas, e isso eleva a pressão arterial e, consequentemente, traz aí os agravos, como a eclâmpsia, né, que é o estágio de convulsão. Vocês vão ficar com que parte? Pronto. Vai ter agora a apresentação de síndrome de HELP. Prestem atenção que ao término, vou novamente perguntar qual a diferença da síndrome de HELP para as demais síndromes que foram apresentadas. Lembrar que órgãos-alvos, o que são órgãos-alvo? Órgãos principais, como coração, pulmão e rins, e sistema nervoso central, que é SNC, são esses órgãos que são os mais afetados com as síndromes hipertensivas, certo? Prestem atenção que isso é questão de prova. O de vocês. Não, estava já salva. Deixa eu só compartilhar a tela. Esse aqui, né? Já está em ponto de bala. Pronto. Apresentando. Ana Paula. Oi, estou ouvindo. Catiane vai falar aqui pelo meu. A gente vai apresentar o trabalho. O celular dela deu um problema. Deixa eu só abrir o
material de vocês. Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar o grupo de síndrome de HELP, que é a Maísa, eu, Catiane, que não está aqui, Jéssica e Kênia, que vai falar. A síndrome de HELP, vocês sabem o que é? A síndrome de HELP é uma situação que acontece na gravidez e que é caracterizada por hemólise, que corresponde à destruição das hemácias, alterações das enzimas do fígado e diminuição na quantidade de plaquetas, o que pode colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê. Essa síndrome realmente está relacionada com quadros de pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, o que pode dificultar diagnósticos e atrasar o início do tratamento. É importante que a síndrome de HELP seja identificada e tratada quanto antes para evitar complicações e insuficiências renais, problema no fígado, edema agudo do pulmão ou óbito da gestante ou do bebê, por exemplo. A síndrome de HELP tem cura se identificada e tratada rapidamente de acordo com a recomendação do obstetra, podendo ser necessário em casos graves em que a vida da mulher está em risco. A interrupção da gravidez também pode acontecer. A síndrome de HELP é definida classicamente pela presença de hemólise, elevações das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Durante a gravidez, acredite-se que essa síndrome seja uma variante da pré-eclâmpsia grave, apesar de nem sempre ocorrer hipertensão arterial. Boa noite, pessoal, novamente. Essa síndrome pode ocorrer por uma série de questões, de fatores, que acabam fazendo com que a contagem das plaquetas no sangue diminua, além de ocorrer a fragmentação das células do sangue. Mulheres que possuem problemas cardíacos, lúpus, diabetes ou problemas crônicos nos rins têm mais tendência a desenvolver a síndrome, o que não significa que elas irão, sofrer a doença. Como já dito anteriormente, a pré-eclâmpsia também pode se complicar até se tornar essa síndrome, O que a síndrome pode deixar como sequela? Perdoe aí, foi uma investigação, viu? Para o seu bebê, a síndrome da HELP, a síndrome as síndromes hipertensivas podem estar associadas à prematuridade, restrição do crescimento da intraútero e baixo peso ao nascer, necessidade de permanência na CTI, anoxia intraútero e perinatal. Catiane? Diagnóstico. O diagnóstico da síndrome de HELP é feito pelo obstetra baseado nos sintomas apresentados pela grávida e no resultado de exames laboratoriais, como hemograma, em que são verificadas as características das hemácias formado e quantidade, além de ser verificada a quantidade de plaquetas. Além disso, o médico indica a realização de exames que avaliam as enzimas do fígado que também encontram-se alteradas na síndrome de HELP, como LDH, bilirrubina, TGO e TGP, por exemplo. Os sintomas da síndrome de HELP são variadas e geralmente aparecem entre a 28 e a 26 semanas de gestação. Apesar de também poderem surgir no segundo trimestre de gravidez ou até mesmo no pós-parto, sendo as principais dor perto da barriga, do estômago, dor de cabeça, alterações na visão, pressão arterial alta, mal-estar geral, náuseas e vômitos, presença de proteína na urina, icterícia, icterícia em que
que a pele e os olhos ficam com uma cor mais amarelada. O tratamento da síndrome de HELP. Não existe nenhum tratamento para essa doença e a única forma de freá-la é acabando com a gravidez. Por isso, muitas mulheres precisam fazer uma cesariana de emergência ou um parto induzido, em alguns casos mais graves. A mulher pode acabar perdendo o bebê e até mesmo morrendo. Isso pode acontecer porque a síndrome de HELP, quando não tratada, pode acabar se complicando e causando problemas como edema agudo dos pulmões, ruptura do fígado, insuficiência renal, diversos tipos de hemorragias ou até mesmo falência cardíaca. Ainda que raros, existem casos onde o médico pode tratar o paciente com medicamentos que induzam o amadurecimento pulmonar do bebê, fazendo com que o parto induzido não seja necessário, ou que sua necessidade seja adiada pelo médico. Eu estudei um pouco, né, sobre a síndrome do tratamento, e eu vi que quando se descobre de início, o médico pode fazer o tratamento com medicamentos, suplementos alimentares, e ele pode iniciar também com um antihipertensivo, para que a mãe não acometa de ter o bebê, que é o parto prematuro. E eu vi também que tem casos de mães gestantes que, quando não consegue ter esse controle, ela fica na maternidade até que o bebê tenha esse amadurecimento para que ela possa fazer o parto no tempo correto. Quando não há esse controle, aí tem que fazer, sim, o parto de imediato. Catiane. Como prevenir a síndrome de HELP? Prevenir a doença, especificamente. Uma vez que ela se desenvolve na maioria das vezes como complicação de outras condições apresentadas pela mulher. Porém, existem alguns conselhos que podem ser úteis para mulheres que fazem parte desse grupo de risco, com certeza física. Engravidar e fazer um acompanhamento correto com um obstetra. E é claro que essas coisas não irão necessariamente impedir que a síndrome de HELP se desenvolva, mas também podem ser muito úteis mesmo se adoecer, já que o seu corpo estará mais preparado e, consequentemente, será menos afetado. Também é comprovado que o diagnóstico precoce é de muita ajuda, tanto para a vida da mulher quanto para a do bebê. Por essa razão, o maior conselho dado pelos médicos é que a mulher procure ajuda, assim que suspeitar que pode estar sofrendo com a síndrome de HELP. Existem diversos tipos de doenças ou complicações que uma mulher pode ter durante a gravidez, cada uma delas com um nível de gravidade diferente e que exige um certo tipo de tratamento. Doenças como a síndrome de HELP assustam muito, porque parecem não oferecer muitas opções para a mulher, mas sempre existem caminhos que podem ajudar em um momento difícil como esse. Apesar de ser uma doença grave, Pode falar. Apesar de ser uma doença grave e que pode prejudicar ou até mesmo acabar com vidas, a síndrome HELP precisa ser encontrada como uma ajuda curável, onde há chances de a mulher e o bebê saírem bem. E também sempre importante uma mãe saber que se tiver esse tipo de doença uma vez, é provável que isso ocorra em uma gravidez futura. É por isso precisa tomar diversos tipos de cuidados antes de engravidar mais uma vez.
Deu para compreender o que é a síndrome de HELP? Então, necessariamente, não toda mulher que tem pré-eclâmpsia ou eclâmpsia na vai ter síndrome de HELP, não. Em média de 4 a 12% das que já têm pré-eclâmpsia podem evoluir e apresentar uma síndrome de HELP, assim também como podem surgir mães que ficaram acometidas pela síndrome de HELP sem ter hipertensão e sem ter presença de proteinúria. Então, só aparece síndrome de HELP se a mãe já for uma mãe categorizada como pré-eclâmpsia? Não. Síndrome de HELP pode surgir independente dela ser hipertensiva, já está no estágio de pré-eclâmpsia ou não. A síndrome de HELP tem que lembrar, é a presença da hemólise, a baixa das plaquetas, a elevação das enzimas hepáticas. Então, esses são os principais fatores. Podem surgir associado com a pré-eclâmpsia ou somente a síndrome de HELP. Por isso que no acompanhamento ao estado, né, ao estado mais grave, a gente acompanha a mulher durante o pré-natal, durante o parto e o pós-parto, lembrando que alguns agravos na saúde surgem durante todo o percurso da gestação, pode estar surgindo durante a gestação, exato momento do parto e até o 42º dia no pós-parto, que é o famoso resguardo. Até, acho que eu disse uma data errada, um dado errado na aula anterior, né? Então, as doenças que acometem a mulher até o 42º dia pós-parto, se a mulher vier a óbito, entra como morte materna, né? Decorrente, provavelmente, do parto, como infecções, hemorragias e outras síndromes. Já no neonato, que vai ser a próxima disciplina de vocês, após essa, as doenças que acometem o neonato até o 28º dia, se a gente vier a perder um bebê até o 28º dia, ainda é morte, considerada como morte neonato, até o 28º dia de vida. Então, lembrar que essas síndromes hipertensivas, também associadas com as síndromes hemorrágicas, são grandes agravos em saúde da mulher. Eleva-se o risco de morte para os dois, biombo, mãe e filho. Então, é importante, é muito difícil a mulher diagnosticar sozinho esses achados. Quase sempre seremos nós, profissionais de saúde, que iremos observar o exame físico no acompanhamento gestacional. Quem está de início recebendo essa mulher na UBS? Quem são os profissionais que primeiro recebem? Somos nós, equipe de enfermagem, né, com a triagem. Então, é importante, e aí lá vai eu bater a nova tecla novamente com vocês. Eu bati na tecla da turma que já está em estágio em saúde, lá na UPA e no hospital, né? Mas eu vou trazer para vocês novamente. Aferir pressão arterial errado é casos absurdos para qualquer profissional de enfermagem, seja nível técnico ou nível superior. Não é perdoado um profissional de enfermagem que sai da formação sem saber aferir uma pressão arterial. Eu conheço diversos, mas assim, é algo que vocês colocam em risco a vida da paciente. A paciente pode chegar numa crise hipertensiva, os valores pressóricos acima de 160 e vocês dizer que a pressão está normal, ou até mesmo 140/90, e o tratamento adequado não seja dado para aquela pessoa. Seja ela gestante ou não, a gente sabe que existe as urgências hipertensivas que precisa ser averiguada com a aferição correta. Ana Paula, uma urgência hipertensiva para uma grávida, acima de 160/11. Uma crise hipertensiva sem ser grávida, mais grave, acima de 180. Então, prestar atenção. Quem ainda não aprendeu, quem ainda tem dificuldade de auscultar, nós conseguimos aferir pressão visualizando e auscultando. Usamos 2 sentidos. Então, eu até dei dicas para as meninas lá, quando vocês não tiverem certeza na questão da diástole, que é o cessar da ausculta, pelo menos dê exatamente no último valor que você encontrou de ausculta, a última batida, porque a aferição correta da diástole não é a última batida, é o cessar dela. Eu escutei no 70, abaixo do 70 eu já não ouvi mais, então a diástole não é, a minha diástole, a minha mínima não é 70, vai ser aí um 69, um 68, mas provavelmente, se você não tem o ouvido tão apurado, a ausculta ainda não está 100%,
saiba pelo menos identificar a primeira e a última aferição para que os valores sejam os mais próximos possíveis do real, para que a gente não deixe passar uma paciente em uma crise hipertensiva. E os meninos já estão compartilhando, certo? Temos o próximo grupo, né? Os componentes do grupo podem falar, fique à vontade, se apresentem. Eduardo, Andriélio. Boa noite. Eu e meus colegas vamos falar sobre hipertensão na gravidez. Eu, Eduarda, José, Isabelle, Ângela e Paula. E eu vou passar o slide. Então, hipertensão, o que é? É uma doença crônica que eleva os níveis da pressão sanguínea nas artérias. E ocorre quando a pressão está acima dos níveis normais. E quais esses valores são considerados normais? Em média, a pressão sistólica é 120 e a diastólica é 80 milímetros de mercúrio, ou seja, mais conhecido como 12/8, né, que a gente chama. E quando os valores dessas pressões estão acima de 140/90, no caso 14/9, é considerada pressão alta. Ana Paula, só para confirmar, o áudio tá bom? Repita, Eduarda, não entendi. O áudio está bom? Tá ok, pode continuar. Fale o mais próximo possível, se não tiver de fone, fale o mais próximo possível do celular. Tá, obrigada. Mas coloque o fone, fica melhor o retorno para vocês e para nós. Tá. Então, em 2017, 2 americanos divulgaram diretrizes para avaliação da hipertensão arterial. E elas simplificam, né? A normal é considerada 12/8 milímetros de mercúrio, é elevada quando está de 120 a 129, a sistólica e a diastólica menor ou igual a 80, e a hipertensão estágio 1, 130 a 139, a sistólica, e a diastólica, 89. A hipertensão estágio 2 é quando está acima de 140/90 milímetros de mercúrio. Minha colega vai dar continuidade, tá? Boa noite, Ana Paula, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Hipertensão crônica é quando a PA encontra-se elevada antes da gestação ou antes das 20 semanas de gestação. A hipertensão crônica complica aproximadamente de 1 a 5% de todas as gestações. Já na hipertensão gestacional, não estou ouvindo. Ana Paula, seu microfone acho que não está ligado. A gente não está conseguindo te ouvir. Veja se, Isabelle, você está com ouvido? Estou com fome. Está tendo interferência. Veja sem ele, para ver se fica melhor. Tá ouvindo? Agora sim, tá melhor, viu? Pode falar sem fone. Tá. Já na hipertensão gestacional, desenvolve-se após 20 semanas de gestação. Tipicamente, são após 37 semanas. E persiste até 6 semanas após o parto. Acontece em aproximadamente 5 a 10% de todas as gestações, com mais frequência em casos de gestação múltipla. Os 2 tipos de gestação aumentam o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia e de outras causas de morbidade ou mortalidade materna, incluindo encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico, insuficiência renal, insuficiência vascular esquerda e síndrome de HELP. Passa aí, Eduarda. Porque ocorre a morbidade e a mortalidade fetal. Em razão da diminuição do fluxo sanguíneo ultraplacentário, que pode causar vasoespasmos,
restrição do crescimento, hipoxia e deslocamento prematuro da placenta. Os resultados são piores se a hipertensão é grave, maior de 160 e diástole de 110, ou acompanhada por insuficiência renal. Pode passar, Eduardo. Boa noite. Tá me ouvindo, Ana Paula? Boa noite, pode falar, Paulinho. A pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia nada mais é do que o aumento da pressão arterial após a 20 semanas da gestação, acompanhada de normalmente a doença está associada a uma queda de números de plantas. Se não for controlado adequadamente, o problema pode acumular na eclâmpsia. Eclâmpsia é uma causa pela hipertensão, associada ao sintoma mais grave, como crises convulsivas que podem implicar o risco de morte tanto para a mãe quanto para o bebê. Passa, Eduardo. Diagnóstico. Como é feito? A PA é verificado habitualmente em todas as visitas pré-natais, ou sempre que é necessário, por meio do aparelho de aferir pressão. De aferir pressão digital ou analógica. Pode passar, Eduardo. Boa noite, tá ouvindo, Ana Paula? Estamos, Ângela, pode continuar. Os sintomas mais importantes que podem indicar pressão elevada durante a gestação são dores de cabeça, dores abdominais, inchaço no corpo, náuseas e vômitos, diminuição dos movimentos do bebê por mais de 24 horas, alterações na visão, sangramentos vaginais. Pode passar, não. Tratamento. As recomendações para a hipertensão crônica e gestacional são semelhantes e dependem da gravidade. Entretanto, a hipertensão crônica pode ser mais grave. Na hipertensão gestacional, os aumentos da pressão arterial geralmente só ocorrem no final da gestação e podem não exigir tratamento. O tratamento da hipertensão leve e moderada sem insuficiência renal durante a gestação é controverso. As questões são de tratamento, melhora os resultados e se os riscos do tratamento medicamentoso excedem os riscos de uma doença não tratada, visto que a circulação uteroplacentária é dilatada ao máximo e não pode ser autorregular, caso se diminua a pressão arterial ultraplacentária. E é importante também fazer o pré-natal e ter uma classificação de alto risco. Fazer exames para verificar a proteinúria e, em casos graves, é importante ficar internado para não ocorrer um parto prematuro. Pode passar, Eduardo. É você, José. Certo. Boa noite. Então, acho que os fármacos que é utilizado nesse tratamento já foram falados aí, bem explicado por alguns alunos. O que me chama a atenção é que a Ana Paula ela conseguiu falar alguns dos meus pensamentos aqui do que eu tinha preparado, mas eu acho que foi... Mas fique à vontade, pode fazer sua fala, viu? Tá certo, mas eram algumas coisas que você aqui não tinham dito ainda, mas você conseguiu complementar aí, ficou, mas que tá bacana. Acho que o importante é que todos consigam absorver o máximo de conhecimento, certo? Mas se tratando de nossa área, a nossa área que nós estamos estudando para nos tornarmos, eu acho que a aferição da pressão correta é de
suma importância nesses cuidados. Muitas das vezes, por displicência mesmo, por não saber, muitas vezes é melhor você dizer que não sabe do que você fazer uma aferição errada. Isso eu sempre digo. Hoje em dia utilizam muito aqueles digitais, né? Os digitais ficam bem mais fácil de se trabalhar. Mas se você não sabe, você não está conseguindo, é melhor você passar para o seu colega, pedir ajuda a um enfermeiro, que isso vai ajudar a sua paciente ali. Nós, agora no estágio, tivemos contato com algumas grávidas e fizemos esse trabalho de aferição de pressão e a pesagem lá, ou seja, aquela triagem, né? Então nós vimos a importância que isso tem justamente com a teoria e a prática agora, não é? Porque a teoria nós estamos vendo agora, mas nós já vimos aí um pouco da prática do que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Certo? Então tem esse Medilopa aí, dos medicamentos. Essa é de suma importância, esses medicamentos, por quê? Porque esses medicamentos, eles já são testados, né? São os mais testados pelos cientistas, então são os que menos trazem prejuízos tanto a grávida, né, a mãe ali, e como também a criança, né? Então esses tratamentos aí, eles são super, super importantes. Um ponto que eu estava estudando aqui, que chamou bastante atenção, é que as mulheres que já têm ali a hipertensão crônica, elas devem fazer um acompanhamento já desde o começo, né? Se for uma gravidez programada, elas devem fazer uma primeira consulta com um obstetra e com um cardiologista, justamente para fazer esse planejamento vamos dizer assim, dessa continuação da família ou do primeiro filho, pelos seus problemas, né? Então, o cardiologista vai ver esses medicamentos que ela já usa, os medicamentos mais comuns que são utilizados no dia a dia pelos hipertensos, né? Então, ele vai fazer a troca por uns medicamentos que já são mais específicos para aquele momento da gravidez, né? A partir do momento que aquela pessoa ela começa a gestacionar, ou seja, começa o seu ciclo gestacional ali, ela começa engravida, ela vai começar a tomar outros medicamentos mais apropriados. Mas fulaninha de tal, ela engravidou e toma os mesmos medicamentos e nunca teve nada. Bem, isso daí são casos que, vamos dizer assim, que acontece mesmo, mas que alguns assim, pelo menos que eu pesquisei, alguns cientistas e alguns médicos, eu ouvi eles falando que existem medicamentos específicos para aquele tratamento, né? Então, alguns beta-bloqueadores, por exemplo, o que eu vi muito é que esses medicamentos eles vão trazer muita sonolência, muitas vezes sonolência à mãe, ou alguns trazem ali até uns começos de depressão, alguns têm, justamente por esse momento que ela está vivendo, um momento bem atípico para a futura mamãe, certo, Eduarda? Eu nem vou ler esses slides porque já foi lido aí, já foi dito muita coisa sobre esses medicamentos. Pode passar, Maria Eduarda. Então, o que fazer para evitar a hipertensão na gravidez? Bom, isso pode surgir como pergunta para nós, técnicos de enfermagem, né? Hoje, vocês podem estar no campo de estágio, vocês podem estar em casa, vocês vão ser colocados à prova a todo momento. Então, vocês podem, vocês não, né? Nós, desculpe. Nós podemos nos preparar que vai surgir essas perguntas e temos que estar preparados para responder de uma boa forma, ou seja, de uma forma correta, que não ponhamos em risco aquela pessoa. Mas quem vai ter um acompanhamento ali é o médico dela, mas muitas pessoas se desligam, assim, tem muitas mães um pouco desligadas, que não, principalmente, não querendo generalizar aqui, mas tem muitas adolescentes que não se ligam muito, então muitas vezes nós estamos ali e fazendo esse papel de aconselhar, então isso é importante também. Então o aconselhamento, vamos dizer assim, correto, vai fazer a diferença, pode fazer a diferença ali na vida de uma futura mamãe, certo? Então, eu vou ler aqui essa parte, para evitar a hipertensão na gravidez, não estou conseguindo. É essencial comparecer todas as consultas de pré-natal. Isso daí também, nós vemos hoje em dia que as mães estão mais pontuais, né? E pelo menos as que eu conheço aqui no meu bairro, nessa pandemia, foi
várias mamães, várias futuras mamães que tem aqui no bairro, e que fazem a triagem ali no posto de saúde onde eu estagiei, e muitas tinham acompanhamento ali certinho. Mas sabemos também que tem algumas mães que não fazem, né? Já tiveram filhos, mas não fazem ali a triagem ali, o pré-natal vai seguindo ali. Então essas mães, elas correm um risco maior de adquirir alguma doença e não perceber e ali chegar a se agravar essa doença. Então, é de suma importância esse acompanhamento dos médicos, do médico e da enfermeira, justamente também na equipe técnica que vai fazer ali o procedimento de triagem. Certo? Então, outra coisa aqui, consumir frutas, verduras, legumes, isso aí é para toda a vida saudável, né? É para a pessoa, não é só para as mamães, mas como estamos falando aqui da gravidez, mas para todas as pessoas, tanto a boa alimentação, uma alimentação correta, como também exercícios físicos, evitar bebidas alcoólicas, evitar o consumo de café, que para as mamães aí vai ser um pouco nocivo, né, que vai dar um aceleramento ali aos batimentos cardíacos, e também, se ela for tabagista, que ela pare, né, mesmo que sabemos que muitas não conseguem parar, mas que tentem ao máximo parar, o que vai acarretar algum problema, pode acarretar algum problema à saúde do bebê e também à saúde dela. Outro ponto que a professora falou, que foi sobre o que o corpo identifica, no caso ali, quando ele vê o corpo, no caso, vê o feto, para causar essa hipertensão. Eu vi um médico falando que é justamente os 50% do pai que ele não aceita, ele não está aceitando aqueles 50%. 50% da mãe ali do corpo já, mas 50% do pai ali, ele vai tratar o corpo, vai tratar como um corpo estranho e vai tentar de todas as maneiras expulsar esse corpo. Então, justamente como forma de vamos dizer assim, uma contraofensiva ali do corpo, ele vai estreitar os vasos e as artérias ali, justamente a pressão do sangue ali vai fazer com que a mãe tenha uma elevação na pressão. Ok, professor, é só isso. Obrigada, pessoal. Palmas, meninas. Ana Paula, então é isso e a gente agradece a atenção. Obrigada a vocês. Pessoal, viram a importância de se conhecer as síndromes hipertensivas? Quando se trata do acompanhamento gestacional, detectou-se a hipertensão, seja uma hipertensão crônica ou seja uma hipertensão gestacional, essa paciente ela é categorizada como uma paciente de alto risco. As síndromes hipertensivas ela é a que mais acomete mulheres no seu estado gravídico, mais morte materna acontece por meio das síndromes hipertensivas. Vamos ver mais alguns outros agravantes relacionados ao acompanhamento pré-natal de alto risco. Porém, lembrar, são as síndromes hipertensivas que mais causam óbitos maternos e fetais a nível Brasil. Hoje o Brasil ele é recordista em perder mães e fetos. São 65 óbitos por 100 mil pacientes. Ou seja, segundo a OMS, o que poderíamos estar dentro dos avals, né, da OMS, não, da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, a estimativa é de 30 óbitos a cada 100 mil. Ou seja, o Brasil está 100 vezes, né? A gente vai dizer assim, 100% a mais. Então, nós perdemos 65 mulheres a cada 100 mil. É um número altíssimo, em considerando que o Brasil tem um dos maiores PIBs, arrecadação imensa de impostos, porém, quando a gente fala em arrecadar impostos e gerar riqueza para o Brasil, não significa que durante a geração de riquezas, a divisão, ela como é que se diz, ela é comum a todos. Não, 80% da população brasileira ainda sobrevive com até um salário mínimo. 80%. Aqueles outros 20% são os que recebem acima de um salário mínimo. Então, lembre-se que a questão socioeconômica, a questão educacional está entrelaçada com as questões de saúde também. Então, lembrar que estar bem de saúde não é só a ausência não é só a presença da doença. Estar bem saudavelmente além de estar saudável, sem doença nenhuma, sem patologia nenhuma,
a gente ter condição de nos alimentar bem, ter moradia digna, ter saneamento, ter emprego, ter lazer. Isso é que se categoriza como saúde, não só a questão da patologia em si. Então, lembre-se, algumas das síndromes hipertensivas, como a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, ela está muito mais, segundo estudos, associadas a um problema imunológico, ou seja, o corpo da mãe rejeita a placenta e o feto, né? Então vai haver um problema relacionado aos vasos sanguíneos da mãe, consequentemente aumentando a pressão sistêmica dela, né? Então lembrar que o tratamento para pré-eclâmpsia e eclâmpsia, pode entrar, certo, chego já lá. Então, o tratamento específico vai ser o acompanhamento dessas síndromes, das medicações relacionadas a cada necessidade dessas mães, mas a cura, ela vem através do parto, ou seja, para alguns casos, é preciso haver interrupção. Ana Paula, quando é que não há interrupção? Se a gestação for menor de 32 semanas, chegando na urgência obstétrica, o que vai acontecer com essas mães é a tentativa de maturar o pulmão do feto antes de fazer o parto prematuro. Ou seja, é uma urgência, Ana Paula, não dá tempo de maturar os pulmões, não tem problema. Na urgência, a interrupção ela é imediata. Lembra que a interrupção é a única forma de geralmente salvar os dois, salvar mãe e filho. Então, na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, quando há a necessidade de interrupção, independente das semanas gestacionais, o parto é feito. Aí, lembrando que esse parto é feito numa unidade de referência, maternidades e hospitais de referência obstétricas, né? Lembrando que prematuros vão precisar de muito mais cuidados em saúde, consequentemente, em se tratar de síndromes hipertensivas, a mãe também vai precisar de cuidados mais específicos. Muitas delas chegando os dois a evoluírem para precisar de UTI. Novamente, eu vou refazer minha fala. Não há condições nenhuma mais, e nenhum profissional de enfermagem, seja qual o nível de formação, sair de uma formação sem conhecer os valores normais de sinais vitais, nem tampouco saber aferir os sinais vitais. E o que eu sempre bato na tecla, já está chato, em todas as turmas eu falo isso, mas eu sempre repito, sinal vital é uma técnica de enfermagem que a gente faz sem invasão, ou seja, é diferente de uma punção venosa que para mim treinar, se não for em um protótipo, num boneco, eu vou ter que treinar no braço de alguém, né? Funcionar o vaso de alguém. Sinais vitais não há essa necessidade, precisa você ter conhecimento teórico para reconhecer valores, posição de aferição, que material utilizar, as condições que o paciente precisa estar para aferir e saber reconhecer por meio da visualização e da ausculta, por exemplo, a referência do sinal vital do paciente. Então, por favor, gente, treine, não é brincadeira. Em Açu mesmo, esse mês agora, eu levei uma paciente que estuda aqui, uma colega de vocês que estava no estágio com pico hipertensivo, 230 por 15, e cheguei na UPA de Açu e aconteceu da técnica que recebeu na triagem, aferiu de forma errônea e verificou que estava 140 por 10, bem longe do real. Como eu já tinha ferido lá no CAPS, eu levei ela, já sabendo que ela estava com elevação alta, já tinha tomado todas as medicações dela, prescrita pelo médico, e não tinha baixado. Levei a paciente para a sala do médico, desconfiando da aferição, porém eu não fui antiética, não chamei a atenção da profissional, porque eu vi que ela feriu mais de 2 vezes e apresentou, pelo menos para mim, ela não apresentou as condições necessárias para aferir mais uma vez se eu pedisse, então eu fui para a sala do médico. Chegando lá, eu pedi ao médico, né, se poderia algum outro profissional aferir novamente a pressão da paciente. Ele disse, não, já está bom, não foi aferido aqui, fica o valor que a enfermeira aqui encontrou. Também não fizemos nenhum escândalo na sala do médico. Fomos para a sala de medicação, veio um colega enfermeiro, solicitei um esfígeno, né? Aferi a pressão continuava elevada, estava 210 por 13. Verifiquei, deixei a paciente em repouso, pedi para o colega aferir novamente e os achados levassem para a sala do médico. De imediato, era uma urgência hipertensiva, né? De imediato, todas as medicações foram mudadas. A paciente fez o eletrocardiograma,
ficou acompanhada até a baixa dos valores pressóricos para os valores melhores, né, pelo menos 140/90, e só assim ela foi liberada. Mas imagine só, essa é uma paciente não gestante, em um pico hipertensivo. Chegou à unidade de urgência e emergência com 210/13. E a profissional de enfermagem aferiu errado. Gente, não foi erro do material, não foi. Pela experiência que eu tenho, ela não sabia ferir. Ela não sabia ferir. Consequentemente, com vergonha, não relatou isso para a enfermeira, não relatou para ninguém, não treinou. Novamente eu digo, a aferição de sinais vitais são técnicas não invasivas que você não precisa pôr em risco a saúde de ninguém, dá para verificar de qualquer adulto saudável, e vocês têm material, adquirem no primeiro semestre de curso, então façam uso do material de vocês, façam um bloquinho de anotações com valores de referência, coloque lá todos os achados de vocês, quando forem para estágio, levem qualquer dúvida, tirem as dúvidas com o bloquinho de vocês de anotação, treinem muito em casa, mas não tem cabimento mais nenhum profissional sair da formação sem saber verificar uma pressão. Porque é algo que eu posso treinar todos os dias, nem que seja uma vez por dia em uma pessoa da minha casa. Dá para fazer isso, gente. Não tem mais condições de vocês ficarem dentro do estágio, passando vexame, e isso não é estágio, não. A colega que fez a aferição não é uma estagiária, é uma profissional já formada, tem um nível técnico, já tem um tempo bom de formação, mas não apresentou condições de aferir uma PA. O que foi que eu fiz? Só chamei a enfermeira do setor, que estava responsável no dia, e expliquei a situação, e disse que ela refizesse a turma dela, chamasse esse pessoal, orientasse como agir normalmente, orientasse voltar a treinar, porque isso é o correto, porque se ela é enfermeira do plantão, era ela responsável pela equipe técnica. Então, era a pessoa mais adequada para mim chegar e levar o problema. Eu até disse que isso não aconteça mais. A minha paciente não é gestante, se ela estivesse. E a mesma paciente já tinha sido paciente dessa profissional técnica que também tinha errado a pressão. E o próprio marido da aluna, quando ela feriu e deu os valores, ele disse, está errado, porque a pressão dela normal já é 140/10. Estava altíssima a pressão dela. E nesse dia não precisou nenhum profissional chamar a atenção. O próprio esposo da paciente chamou a atenção da profissional. Então, para que vocês não passem por esse vexame, para que os pacientes de vocês não passem por esse problema, treine, gente. Treine, leve livrinho com anotações para saber valores de referência de frequência cardíaca, frequência respiratória, PA. Tudo isso tem como vocês levar. Não faz vergonha pedir ajuda. Agora faz muito mais vergonha a gente sair de uma formação com um déficit muito grande e não pedir ajuda enquanto a gente é acadêmico. Vocês estão em sala de aula, peçam ajuda dos professores, peçam ajuda dos preceptores, vão ter estágio onde vocês vão estar com preceptores aí por meses. Os estágios a nível hospital e a nível UPA, vocês vão passar meses nesses dois locais, então treinem. Treine muito para não passarem vexame. E com relação aos agravos na gestação, já vimos as síndromes hemorrágicas, terminamos hoje as síndromes hipertensivas e amanhã a gente continua com outros agravos, né? Tem as infecções, alguns problemas relacionados ao parto e ao puerpério, que vocês também precisam ver para a gente fechar nossa disciplina e a prova que já vocês vão ter em mãos, certo? Em mãos não, em computador. Por hoje é só, obrigada. E a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal.